Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os nossos irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco, desejando que a paz de nosso amorável Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre a soberana justiça e a divina misericórdia, atributos exclusivos de Deus, que nos alcança dos dois planos da vida. Quando se pensa em justiça e misericórdia, vem-nos sempre um pensamento: quantos de nós já não clamaram por justiça ou imploraram misericórdia a Deus? Quantos de nós, nas diferentes situações da vida? Mas algumas coisas precisam ser lembradas e que justificam, talvez, esse nosso apelo, muitas vezes insistente, em clamar pela justiça divina, implorar a sua misericórdia. Muitos de nós afirmam ser sofredor, ser perseguido pelas sombras, estar desamparado pela bênção do céu. Muitos dizem: Deus esqueceu de mim. Chegam até a dizer que mal eu fiz a Deus para que Ele me trate com tanta dureza. Mal a Deus nós não temos a capacidade de fazer. Nós só fazemos mal a nós próprios e muitas oportunidades ao nosso próximo. Agora, nós precisamos lembrar que a corrigenda não exclui a presença do pesar. E enquanto a provação trabalha a nossa alma, nós trazemos conosco os remanescentes da culpa. É fato que quando cometemos o erro e recebemos a corrigenda, ficamos pesarosos, lamentamos profundamente. Lamentamos tanto pelo erro, para aqueles que estão no adiantado estado de consciência, como lamentamos profundamente a corrigenda que se nos aplica à vida. O benfeitor Emmanuel, através da pena mediúnica do inesquecível Francisco Cândido Xavier, no capítulo 9 da obra Assim Vencerás, faz uma recomendação importante. O Emmanuel diz: nos dias de aflição e cinza, não te recolhas a blasfêmia e nem peças por maiores manifestações da justiça em teu campo de ação, porque a justiça mais ampla poderia agravar-te as dores. Mas sim, roga o acréscimo da divina misericórdia em teu benefício, a fim de que disponhas de ombros fortes
para que não venhas a lançar longe de ti os favores da própria cruz. É fato que naqueles dias em que tudo dá errado, ou melhor, que nada deu certo, nós costumamos muitas vezes blasfemar e perguntamos: onde está Deus que não vê isso? Onde está a misericórdia divina que não me alcança? E o Emmanuel está fazendo aqui um alerta de que muitas vezes pedir insistentemente por essa justiça, por essa misericórdia pode complicar a nossa vida, agravar as nossas dores. Diante de um problema, Emmanuel está dizendo que nós devemos pedir ombros fortes para suportar o desafio e não lenço para enxugar as lágrimas. Por quê? Porque toda dificuldade é pedagógica. Todo problema vem para ensinar, especialmente aqueles que são criados por nós mesmos, que aliás a maioria. Nós bem sabemos que a individualidade consciente é responsável pelos próprios destinos. A lei funciona em cada espírito, atribuindo isso ou aquilo a cada um conforme as próprias obras. Disse Jesus a cada um segundo as suas obras. Todos sabemos disso. Nós também sabemos que Deus é infinito amor e justiça perfeita. E que as forças do universo não acalentam o favoritismo para ninguém. Não há privilegiados diante de Deus. Deus não atua com esse propósito. Razão pela qual Jesus disse a cada um segundo as suas obras. Ninguém planta laranja para colher abóbora. Nós sabemos que a lei que rege o mundo, o universo, é a lei de causa e efeito. Por isso que o Emmanuel, numa outra obra mediúnica com o Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, diz com muita sabedoria, o nome da obra é Justiça Divina. Ele diz: não procures enganar a ti mesmo, aguardando compaixão sem justiça. Ou seja, não queiras ser perdoado de algo que fizestes equivocadamente. Se errou, vai ter que pagar. Equivocou-se, vai ter que ressarcir o equívoco. Porque senão não haveria justiça divina. É fato que a justiça humana, apesar de sua respeitabilidade, frequentemente julga os fatos que considera puníveis pelos derradeiros lances de superfície, pelo que ela consegue alcançar. Mas a justiça divina, não. A justiça divina julga observando todas as ocorrências, desde os menores impulsos que lhes deram começo, daquilo que foi realizado, daquilo que foi praticado, do erro ou do acerto perpetrado. Mas muitos perguntam: e se formos justos? Deveríamos ser, não é verdade? Vamos lá no capítulo 37 da obra Passos da Vida. Novamente, Emmanuel e Chico Xavier. Há uma série de recomendações absolutamente extraordinárias e
fáceis de serem aplicadas. Diz o Emmanuel: não nos inclinaremos à censura e à reprovação ante os erros dos semelhantes, porquanto conheceremos de sobra nossas próprias fraquezas. Ele já começa de forma bem dura e objetiva. Olha, não critica os outros, porque o erro que você está criticando está em você mesmo. Esqueceremos a queixa e a reclamação, porque notaremos ao nosso lado aqueles que caminham no mundo suportando fardos mais agressivos e mais pesados que o nosso. Emmanuel está fazendo uma chamada de atenção para algo que é muito comum entre nós. Os nossos problemas são maiores que os de todo mundo. Ah, Nelson, mas o meu problema sou eu que estou sentindo. Mas dá uma olhadinha no problema do outro. Será que a dificuldade dele não é maior do que a tua? Tem como comparar alguém que está gripado com alguém que recebeu um diagnóstico de câncer? Dois problemas de saúde de magnitude diferente. Mas que são diferentes na percepção do doente? Sim. Segue o Emmanuel. Não exigiremos dos outros demonstrações prematuras de bondade e compreensão, de vez que sabemos quanto nos custa o próprio equilíbrio no escabroso acesso às conquistas morais. Muitas vezes nós cobramos das pessoas compreensão para com os nossos erros, mas não queremos ser compreensivos com os erros delas. Diz o Emmanuel: não nos confinaremos ao círculo doméstico, cristalizando-nos nas vantagens particulares, porquanto aprenderemos que as dores do vizinho são iguais às nossas, cultivando por isso a fraternidade que nos quinhoará de alegrias e bênçãos. Não posso ficar em casa pensando que os meus problemas são os maiores do mundo. Sempre haverá alguém com um problema mais emergente, mais difícil, mais doloroso que o meu, sempre. A dor do meu vizinho pode ser igual ou até maior que a minha. E aí Emmanuel está recomendando a fraternidade, já colocando as consequências naturais de sermos fraternos. A chuva de alegria, a chuva de bênçãos. Bom, se é assim, sejamos justos. E sendo justos, nós entenderemos a riqueza dos bens que o Senhor nos empresta. A riqueza dos bens que o Senhor nos empresta, a começar das nossas faculdades humanas, dos nossos 5 sentidos. Vê que coisa maravilhosa. Vamos entender a riqueza dos bens que o Senhor nos empresta, sabendo desta forma enxergar, perceber a indigência e o infortúnio daqueles que nos pedem simpatia e socorro, daqueles que estão precisando da gente, para com os quais nós deveremos ser justos. E quando nós chegarmos neste estágio, com certeza nós perceberemos que o trabalho infatigável no bem comum é a única fórmula de paz. A única fórmula de paz suscetível de garantir-nos
a felicidade e a segurança. Por quê? Por uma razão simples. Todos aqueles que cultivam a justiça pelo serviço incessante a todos, ao próximo, do trabalho infatigável, no bem comum, conhecem o supremo valor do tempo. E dessa forma, eles convertem o presente na gloriosa preparação do futuro. Ou seja, o que eu faço agora estará preparando o meu futuro. O que eu faço de bom e o que eu faço de ruim. Sempre será assim. Vamos então recordar Jesus, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Foi que disse o mestre, e disse aos discípulos: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha que afirmação dura. Que fica uma pergunta para todos nós respondermos. Como então pedir justiça quando se é injusto? E Jesus está dizendo aqui, se a vossa justiça não exceder, porque ele já está considerando a dos escribas e a dos fariseus uma justiça pobre, equivocada, pequena, limitada. Na lição número 112 da obra Palavras de Vida Eterna, com base nesse versículo 20 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o Emmanuel faz um aconselhamento muito interessante. Ele diz assim: é forçoso considerar que no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam à compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Olha que interessante. Isso significa dizer que nós precisamos todos aproveitar as oportunidades, mesmo quando nós estejamos em estado de erro. Quando nos tornarmos devedores. Nós temos que ter compaixão por nós e pelos outros. E estar aptos a receber todas as oportunidades de reajuste que a justiça divina nos oferece. Nós precisamos compreender o outro nas suas dificuldades. Por isso que em seguida o Emmanuel vai dizer: se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda. E aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a comburir-lhes o coração. Olha que interessante. Foi ofendido? Foi agredido? Foi injuriado? Faz o esforço para compreender. Não para brigar, segue adiante. Sempre oferecendo o melhor, do coração e da mente. E aí o Emmanuel faz duas comparações interessantes. Para quem caiu, levou um tombo, já basta o ferimento da queda. E para quem praticou o mal, o tenebroso remorso já é
uma manifestação da justiça divina. Como eu disse anteriormente, existe uma obra mediúnica do Emmanuel e do Chico Xavier chamada Justiça Divina. E nós tiramos alguns pensamentos apropriados ao assunto que nós estamos refletindo, justamente para melhor esclarecer esse tema, a soberana justiça e a divina misericórdia. Lá no capítulo 5, Emmanuel faz uma arguição dizendo: interpelavas o campo religioso acerca da justiça divina? A doutrina espírita suprimiu-te a inquietação, explicando que Deus não concede privilégios e que, em qualquer instância do universo, não é instância, é estância, em qualquer lugar, a alma recebe inelutavelmente da vida o bem ou o mal que dá de si própria. Olha que interessante. Lei de causa e efeito. Então você está passando uma dificuldade e acha que Deus te abandonou? Vê o que você pensou, sentiu ou fez anteriormente. Pensa bem. Do capítulo 11, extraímos o seguinte pensamento: a perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita misericórdia e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem, que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejamos, como recurso infalível de resgate e reajuste, burilamento e ascensão. O que Emmanuel quer nos dizer? Que o bem é o único caminho seguro, a prática do bem. Ainda nesse livro, nessa obra, Justiça Divina, agora no capítulo 14, melhor dizendo, capítulo 15, diz Emmanuel: misericórdia na justiça divina, consolações inefáveis, braços amigos, diretrizes renovadoras e auxílio constante não te faltam em tempo algum. E aí ele vai colocar uma conjunção adversativa. Contudo, está em ti mesmo aceitar, adiar, reduzir, facilitar ou agravar o preço da tua libertação. O que nos quer dizer o benfeitor? O uso do livre-arbítrio. A justiça divina sempre comporta misericórdia. E nós temos sempre à nossa disposição os recursos necessários para trabalhar no bem, para resgatar os equívocos cometidos. No capítulo 26, diz o Emmanuel: a lei estabelece, porém, que as provas e as penas se reduzam ou se extingam, sempre que o aprendiz do progresso ou o devedor da justiça se consagre às tarefas do bem, aceitando espontaneamente o favor de servir e o privilégio de trabalhar. Então aqui a misericórdia está atuando pela lei de causa e efeito. E o que me chamou a atenção foi essas duas expressões do Emmanuel: favor de servir e privilégio de trabalhar. No capítulo 30, o governo do universo é a justiça que define, em toda parte,
a responsabilidade de cada um. Ou seja, relembrando Jesus, a cada um segundo as suas obras. No capítulo 67, todas as vítimas das trevas serão trazidas à luz, e todos os caídos serão levantados, ainda que, para isso, a esponja do sofrimento tenha de ser manejada pelos braços da vida em milênios de luta. Isso porque as leis divinas são de justiça e misericórdia, e a providência inefável jamais decreta o abandono do pecador. Isso para mim é pura misericórdia. Todos nós seremos levados à luz, todos nós seremos reerguidos, mesmo quando nos tornemos rebeldes, e a gente vem se tornando rebelde nesses milênios incontáveis, nas nossas incontáveis reencarnações. Mas, como diz o Emmanuel, a providência inefável, Deus jamais nos abandonará. No capítulo 75, sabemos que a individualidade consciente é responsável pelos próprios destinos. Ou seja, cada um de nós decreta o que quer fazer da sua vida. Que a lei funciona em cada espírito, atribuindo isso ou aquilo a cada um, conforme as próprias obras. Que Deus é o infinito amor e a justiça perfeita, e que as forças do universo não acalentam favoritismo para ninguém. A lei de amor, justiça e caridade. A única lei moral que comporta 3 elementos é uma trilogia: amor, justiça e caridade. Ah, mas a minha vida não está dando certo. Ah, mas isso está acontecendo comigo. Ah, Deus não está me ouvindo. Mas o que é que você está fazendo para que Deus te ouça? Nós temos que receber na justa medida daquilo que dermos. Como outro elemento da reflexão chama-se misericórdia, soberana justiça e divina misericórdia, que é o título, vejamos então o que se entende por misericórdia. E lá no capítulo 45 da obra Encontro Marcado, também do Emmanuel com Francisco Cândido Xavier, esse capítulo 45 intitula-se Desafio e Resposta. O Emmanuel diz assim: a vida é amor e a lei é justiça. No entanto, por marco de interação entre o amor e a justiça, claro, a divina providência colocou entre ambas a fonte da misericórdia, assegurando o equilíbrio. Então, entre o amor e a justiça está a misericórdia, justamente para equilibrar. Não por acaso Jesus proclamou no Sermão do Monte: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. O nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no item 4 do capítulo 10, o capítulo 10 é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Lá no item 4 está escrito: a misericórdia é o complemento da brandura. Portanto, aquele que não for misericordioso
não poderá ser brando e pacífico. Ela, a misericórdia, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Olha que interessante. Então, todas as vezes que nós esquecemos e perdoamos as ofensas, nós estamos sendo misericordiosos. Aliás, coisa que Deus faz com a gente a todo instante. Agora, a misericórdia não deve ser exercitada somente depois do fato acontecido. Por quê? Porque ela tem um aspecto preventivo. Onde eu encontrei esse aspecto preventivo? Na obra Instrumentos do Tempo, também do Emmanuel e do Chico Xavier. Lá no capítulo 9, porque o título desse capítulo 9 é Misericórdia. Vamos ver então esse aspecto preventivo da misericórdia que o Emmanuel nos apresenta. Ele diz: mais vale o amparo previdente na preservação do equilíbrio que o remédio de efeito problemático no reajuste. Olha que interessante. Mais vale o amparo previdente na preservação do equilíbrio do que o remédio de efeito problemático. Ou seja, mais vale tomar vacina do que desenvolver a doença. Bom, nós tivemos esse exemplo recentemente aí com a Covid-19. E o Emmanuel diz mais: não desperdices teus minutos na expectação inoperante, exclamando à frente dos problemas difíceis. Coisas que a gente faz constantemente. Amanhã farei alguma coisa. Dizemos isso ou não? Depois tentarei realizar. Um dia chegará. Quando a oportunidade surgir. São coisas que constantemente a gente está dizendo, está postergando a oportunidade. Aí o Emmanuel diz: ataca hoje mesmo o serviço da fraternidade, para que a compaixão não seja em teu espírito um ornamento inútil. Sê misericordioso para com os que te cercam. Inicia a obra de benemerência em tua própria casa, distribuindo algumas palavras de incentivo com quem te comunga o cálice de luta. Ajuda aos mentores de teu caminho com algum sorriso de compreensão. Restaura a coragem na alma da esposa. Restabelece o bom ânimo do companheiro. Auxilia os irmãos, usando a chave milagrosa do carinho. E não te esqueças do apoio que os corações juvenis reclamam de tua boa vontade e de tua experiência que o Cristo enriqueceu. Há 1000 meios de praticar a misericórdia a cada dia. Portanto, não ouvides o silêncio para a calúnia, a bondade para com todos. A gentileza incessante, a frase amiga que reconforta. A roupa que se fez inútil para o corpo, suscetível de ser aproveitada pelo irmão mais necessitado. O pão dividido, a prece em comum, a conversação edificante, o gesto espontâneo de solidariedade. Ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa aos semelhantes, e aquele que se compadece e ajuda, cede ao próximo algo de si mesmo. Portanto, não te detenhas. Não admitas que a incerteza ou o temor te imobilizem o passo. Vale-te das horas e auxilia sempre, sem ostentação de virtude, sem reclamação, sem alarde. E a vida entesourará as tuas migalhas de amor, delas formando a tua riqueza imperecível na bem-aventurança espiritual. Que texto magnífico este do Emmanuel, que está lá no capítulo 9 da obra Instrumentos do Tempo.
capítulo 9, o título é Misericórdia. O Emmanuel dá uma lição do que vem a ser misericórdia, com todos os aconselhamentos necessários para nós colocarmos em prática, e fazendo inclusive um alerta que ninguém é tão pobre que não possa dar coisa alguma aos semelhantes, e que qualquer um de nós que se compadecer do próximo está ajudando a si mesmo. Nós não devemos recuar, não devemos buscar justificativas pueris, não devemos ser preguiçosos, mas devemos usar todas as nossas potencialidades, garantidas por Deus, protegidas pelo amigo de Jesus, e devemos ajudar, trabalhar, fazer o que o Emmanuel chama de riqueza imperecível na bem-aventurança espiritual. Esperando, meu amigo, minha amiga, ter contribuído para o entendimento da soberana justiça e da divina misericórdia, eu agradeço o carinho, agradeço as boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.